e você voltar para o seu quarto. É claro que essa solução seria absurda, né? Pensei também na segunda forma de começar esse estudo, que seria mandando você falar glória, 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 até 12:20 e depois a gente fazer uma oração. Aí pensei, falei, não, isso também é coisa de maluco, né? Falei, não tem jeito não, vamos ter que uma outra solução. E eu quero hoje comentar com vocês, na verdade, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma conversa. Eu quero conversar com vocês sobre avivamento. Porque quando pensamos em Pentecoste, naturalmente, a nossa mente nos conduz à palavra avivamento. Você sabe muito bem, isso aqui não é de desconhecimento de nenhum presente aqui, que Pentecoste é uma festa judaica, né? Que o movimento espiritual que aconteceu durante essa festa, que é o avivamento, ou a renovação, ou o batismo com o Espírito Santo, né? Como alguns definem. Então, nós sempre fazemos esse link. Então, vamos falar um pouquinho sobre avivamento para os nossos dias. Vamos, então, começar. Nós vamos utilizar aquele texto ali, que já está projetado, mas mais à frente um pouquinho, nós vamos discorrer sobre ele, tá bom? Só para você já ir antecipando aí, a abrir a sua Bíblia, para se localizar. Por que começar já a procurar o texto? Porque quando eu li essa referência, em um curso preparatório para pastores de uma outra denominação, a qual pertencia, na aula, eu falei para eles assim, vamos abrir a nossa Bíblia em Ageu. Aí todos os candidatos a pastores começaram a folhear a Bíblia, menos um. E esse que não folheou a Bíblia ficou me olhando com um olhar assim meio cínico, e eu falei para ele, o que houve? Ele falou assim, o senhor quer nos pegar, né? Na Bíblia não tem Ageu, então eu estou pedindo para você procurar desde agora, né? Para que não aconteça essa tragédia aqui. E alguém fala, meu Deus, que livro é esse? Está na Bíblia, um dos profetas menores, por favor, procure, vá no índice, né? Se localize. Eu falo lá na igreja, irmãos, que índice não é pecado. Sabia disso? Aí a irmã fala, por que não? Porque está na Bíblia. Né? Se está na Bíblia, você pode ler. Então, vamos falar sobre avivamento. Ora, queridos, quando pensamos em avivamento, e cá entre nós só pensamos em avivamento quando nós não estamos bem. Ninguém, por si só, por uma mera satisfação ou um capricho particular, começa a buscar um avivamento ou estudar sobre avivamento quando isso não lhe é necessário. Concorda comigo? Quando achamos que está tudo bem, quando achamos que estamos numa comunhão íntima com Deus, quando achamos que há uma ligação direta com o Senhor, então nós achamos assim meio que um assunto dispensável. Todavia, quando olhamos para nós ou para a igreja a qual pertencemos, quer seja dirigindo ou como membro da igreja, e notamos que há uma carência de avivamento, nós então começamos a entender a urgência desse assunto. Então nós vamos hoje falar com vocês sobre dois tipos de avivamento. Primeiramente, o avivamento coletivo. É somente para essa introdução, só para que você se situe, mas na nossa conversa, na nossa palestra, o mais importante, ou a parte final, conclusiva, será o avivamento pessoal, que é aqui a nossa necessidade. Mas o avivamento coletivo, pode passar, por favor. Eu vou dizer para você o que não é avivamento coletivo lá para a sua igreja. Se você quer que a sua igreja seja avivada, você tem que entender primeiramente que o avivamento não pode ser programado, agendado. Não existe esse poder ou essa autoridade pastoral ou eclesiástica para dizer, tal dia teremos um avivamento. Quando eu digo isso, eu não estou abolindo algumas reuniões que fazemos, e dizemos assim, vamos terça-feira buscar o Espírito Santo, né? E outros de uma forma mais enfática, mais direta, fala assim, quinta-feira do avivamento. Ah, então isso é pecado, errado? Não, essas datas são para nós, para que o nosso intuito, para que a nossa motivação, para que o nosso objetivo seja, naquela reunião, buscar um avivamento para nós. Todavia, nós não podemos, como líder, falar assim, quinta-feira haverá avivamento, aí que está o erro. Porque o avivamento não pode ser
programado. Resposta simples: por que ele não pode ser programado? Porque não é seu, porque não é meu, é de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem trabalha. Amém? Outra informação sobre o avivamento coletivo é que o avivamento coletivo não utiliza o caminho das estratégias. O que é isso? Nós temos a mania, ou por que não dizer o mau costume, de criar estratégias para ajudar o Espírito Santo. Entre elas, as mais comuns, que eu até brinquei aqui no início. Vem aqui na frente e comece a falar glória. Ou vem aqui na frente e comece a falar bala. Repita, bala, e tal, não é? Eu já fiz muito isso, tu nunca fez, não? Não. Glória, bala nunca não. Não, bala é outro nível, né? É porque o irmão não conseguiu alcançar essa parte, não, mas tinha... E eu me recordo que eu fui batizado com o Espírito Santo por pena. Como assim? Na época que Elizabeth não escute, eu queria namorar a filha de um pastor de uma igreja. E você sabe que o caminho, pelo menos eu pensava assim, que o caminho para encontrar ou alcançar a filha do pastor é você ser um exemplo de cristão. E onde eu fui? Na vigília. O pastor está lá na vigília, eu estou lá no meio, né? Olhando para o pastor, olhando para a filha dele, aquele negócio todo. Aí no meio da vigília o pastor fala assim: agora Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu quero saber quem quer ser batizado com o Espírito Santo. E ele insistiu, ninguém ia, ninguém levantava. Ninguém. Eu fiquei com pena dele. Falei, coitado, eu vou. Né? Aí pensei, além de ir, né, e ajudar o ego dele, além disso, o caminho se abrirá para acesso à filha dele. E fui. Quando eu levantei, sabe, ele chega, deu aquele glória aliviador. Você já deu esse glória? Quando você, oh, glória a Deus, né? Alguém veio. Aí eu fui. E ele então começou, aí olhou, me abraçou, né? Coitado, estava emocionado. E ele falou: você crê que você pode ser batizado com o Espírito Santo? Eu não sabia nem o que responder na hora. Falei, meu Deus, né? E agora, a intenção? Aí eu falei assim, creio, Jesus pode me batizar. Aí ele me abraçou e começou a orar comigo. Sabe o que aconteceu? Jesus me batizou com o Espírito Santo. O avivamento não caminha essas estratégias que nós fazemos, da hora, do momento. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Coisas, pessoas foram avivadas, quando falo batismo do Espírito Santo, porque é evidência disso, né? Mas foram avivadas em casa, foram avivadas em lugares tão diferentes. Conheço um pastor que foi avivado, renovado no trânsito, na Avenida Presidente Dutra. Ele teve que parar o carro, porque a glória foi muito grande naquele carro. O avivamento não caminha pela nossa estratégia de tempo, de forma, de método. É Ele quem faz, quando quer, da forma que quer e através de quem Ele quiser. Então, por favor, pastor, então eu não posso ter umas técnicas. Não, no avivamento não cabem técnicas, cabe busca, procura. Avivamento coletivo, e aí a gente começa a entender, gera emoções, mas as emoções não geram avivamento. Porque o avivamento de Deus, ele gera prática. Vou explicar de você melhor. Existem alguns líderes que preparam a pessoa só para o céu, como se ela aceitasse Jesus agora e morresse um minuto depois. O que é isso? Não conseguem pregar um evangelho horizontal. Como assim? De ética, de comportamento, de vida. E eu vou te dar uma boa notícia, não sei se para você é boa, nem todo mundo que aceita Jesus morre na hora. Eles têm que passar um tempo nessa terra, certo? Então o avivamento, ele gera comportamento. Porque não adianta a pessoa falar em línguas aqui, e no final da reunião, eu falo aqui, eu falo num culto nosso, e no final da reunião, a mesma língua que falou em mistérios, xinga, faz fofoca. O avivamento gera comportamento.
Por isso que eu afirmo que as emoções não geram avivamento. E agora, por favor, eu falei isso aqui ontem com muito cuidado, né? Eu acariciei todo mundo para depois chegar nesse ponto. Nós estamos sendo envolvidos em nossas emoções através de algumas músicas. Muitas delas são mantras, que vão lá no nosso cérebro, nosso psique, e faz nós acreditarmos em coisas que nós não vivemos. A repetição é uma prática dos psicólogos, psiquiatras e dos neurolinguísticos que estão sendo usados dentro da nossa igreja nos louvores. Músicas que você não consegue compreender o contexto, que nem Platão consegue discernir o código daquela música, porque fala de tudo ao mesmo tempo. Eu vou citar aqui um exemplo, e por favor não diga que eu estou abominando essa canção. É um exemplo que eu particularmente não consigo ainda compreender, a não ser a parte do mantra, que é assim: o meu orgulho me tirou do jardim, até aí tranquilo. Aí me tirou, a tua bondade, como é que é? A tua humildade colocou o jardim, lógico, coerente, né? O orgulho tira, a humildade coloca. E depois, como é que continua a letra? Hã? Já mudou o contexto. Depois, como é que continua? Já está em Coríntios, né? Começou em Gênesis, agora está em Coríntios, no anexo na música. Aí depois vem um mantra. Yeshua. Levante a mão. Olha aí. Para vocês, para os líderes aqui mais jovens, para os líderes mais jovens aqui não se sentirem ofendidos, né? Isso aconteceu na minha época de jovem, de adolescente, uma música assim, que eu gostava muito porque ela não tem letra, só tem uma palavra. Então, como eu tenho dificuldade em decorar a letra de música, eu amava. Tem duas músicas que eu gosto muito, tem uma que fala Jesus direto, né? Jesus, essa eu sei toda, né? Essa eu sei toda. E a outra música da minha juventude que eu também sabia toda assim: aleluia, aleluia. Você sabe a letra toda? Aleluia, aleluia. Eu sabia toda. Não, essa parte eu já não sabia. Não. Isso aí é um acréscimo da pós-modernidade. Mas o que acontecia? Normalmente essa canção era cantada no final das reuniões. Normalmente. E normalmente naquela hora da oração, quem quer ser... Porque antigamente os convites à frente na igreja não era assim, quem quer isso, quem quer aquilo, não. Os convites antigamente eram assim, quem quer ser isso? Lembra disso? Quem quer ser missionário, quem quer ir para a obra de Deus, quem quer ser isso, tá bom? Nesse momento, cantava-se, aleluia. E onde está o Fernandinho? Lá no meio, aleluia. Aí teve um dia que fizeram uma reunião na convenção e o pastor presidente achou por bem tirar essa canção. E disse ele, na época, que essa música estava hipnotizando ao invés de avivando. E ele completou: emoção não gera avivamento. Dá para compreender, irmãos? Então não procure emocionar as pessoas, procure avivá-las, porque o avivamento vai trabalhar na emoção dela. Se as emoções dela estiverem feridas, o avivamento vai curar a emoção dela. Se a emoção dela estiver derrubada, o avivamento vai curar a emoção dessa pessoa, mas nunca ao contrário. 4, sobre o avivamento coletivo, não é gerado no exterior, mas no interior. Jesus sempre deixou muito claro isso. Rio de água viva fluirão seu ventre, dentro de você, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, sempre do interior. Eu falo lá na igreja o seguinte, que a sociologia ensina que o homem é produto do meio. Eu costumo dizer que lá na igreja que o crente, é produto do interior.
Se você está lá dentro bem, o crente é produto do interior. O que está lá dentro vai sair um dia. Mesmo que a pessoa tente encobertar, mascarar, mas o interior, ele sempre será revelado. Pode passar, por favor. Agora, já que o avivamento não é isso, já que nós não podemos agendar, programar, isso é avivamento coletivo, tá? Nós podemos provocá-lo. Não agendar, mas nós podemos provocá-lo. Eu coloco aqui somente duas, não sei se formas, estratégias ou pensamentos, você pode até incluir inúmeros aí, dentro da sua experiência. Primeiro, quando Deus se torna a nossa prioridade. Quando nós conseguimos passar para a nossa igreja, que Deus tem que ser a prioridade na vida dele ou dela, ou deles, de forma coletiva, você está provocando essa pessoa a um avivamento. E eu não me refiro somente na vida secular, no culto. Um dos nossos erros, um dos nossos defeitos, eu começo aqui por mim, é às vezes cobrar a presença do meu líder porque ele é líder. E ao invés de falar para ele que ele tem que estar na igreja porque ele é crente. Quando nós começamos a trazer as pessoas para a igreja com outro interesse ou com outro compromisso, a não ser de acreditar que Deus é a prioridade, essa pessoa vai continuar um crente seco, sem raízes, por muito tempo. Ele tem que vir à igreja acreditando que está na igreja porque Deus é a prioridade da vida dele. E não somente, é claro, no culto, mas como também na sua vida. Eu gosto muito das palavras do apóstolo, quando ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Quando ele fala nenhuma delas, ele está dizendo aquilo que convém e aquilo que é lícito, aquilo que não convém e aquilo que é lícito, ou seja, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ele não se deixa dominar por nada. Pergunta-se, assistir jogos de futebol é lícito ou não convém? É lícito? Não convém? Convém assim o jogo? É pecado? Depende do time. Depende da hora. Vamos lá. Ah, Jesus, já estão... Por favor, gente. Eu não vou aguentar isso não, que agora... Vamos então mudar o exemplo. Vocês acham errado assistir seriado? É errado? Não cite não. Não é voltar para a mesma situação. Agora a pergunta é, se esse seriado, ou se esse jogo, domina a pessoa, aí se tornou pecado. A pessoa tem que entender que Deus é a prioridade. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Na hora de eu estar cultuando, eu vou cultuar. Na hora de eu fazer a obra de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Nada me domina. Então nós temos que passar isso para as pessoas. Deus é a nossa prioridade. Provocamos também quando façamos para as pessoas, ou quando entendemos que a presença de Deus, ela é importante, ou quando ela se torna importante para cada um de nós. Aí você provoca a presença de Deus. Você lembra das palavras de Davi? Não aparte de mim o teu Espírito Santo. O que ele está dizendo? A tua presença é importante na minha vida. Agora, você sabe outra forma de você provocar o avivamento que não está ali? É você ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único instrumento que aviva. É o único instrumento que liberta. Palavra de Jesus, vós sois livres e limpos pela palavra. Na minha igreja tem culto de libertação, toda quinta-feira. Que isso? Tem culto de ensino, toda quinta-feira. Aí o pessoal fala assim, me perguntaram se na nossa igreja tem culto de libertação. O que você disse, irmão? Disse que não tem. Ah, irmão mentiu. Diga para ele, tem toda quinta-feira. Quinta-feira, ensino da palavra de Deus, carta aos Gálatas, pecado, inferno.
Estou citando assim temas mais dramáticos, né, para te dar aquele choque. Mas você pode utilizar. Mas ensina a palavra de Deus. Você crê nisso? Um outro pastor para mim assim, não, culto de ensino, lá eu vou cortar porque os irmãos não gostam. Aí eu falei assim, desculpa, irmão, você não gosta. Porque quando o pastor gosta, quando o pastor vibra, quando o pastor se prepara, culto de ensino, vai ser uma bênção, o povo vai, irmãos. Agora, quando fala assim, culto de ensino, vou botar lá um irmãozinho, uma irmãzinha, dá uma palavrinha, né? Tem aqui uma palavrinha qualquer, e nem o pastor vai, irmãos. Então, ensine a palavra de Deus. Pode passar, por favor. Então, vamos agora falar sobre o novo Pentecoste individual. Nós falamos sobre reavivamento, né, pessoal, individual. Nosso horário é até 12h30, é isso? O novo Pentecoste, ou novo avivamento, como você preferir aí a temática, não significa nova unção. Você já foi convidado para receber uma nova unção? Já? Sinceramente, ninguém vai te olhar, não, já? Eu já fui receber cada convite, né? O primeiro convite foi para receber quebra de maldição. Eu falei, irmão, está me chamando de maldito? Né? O outro convite, queria que o senhor fosse comigo num culto tal, porque lá tem um homem que revela CPF. Eu falei, mas eu sei o meu. Eu sei, inclusive, decorado, né? Eu vou me deslocar para uma igreja para um irmão que revela CPF e identidade, gente. É verdade. E eu recebi um convite também para ir para um lugar receber uma nova unção. Não, você vai comigo que Deus vai te dar uma nova unção. Como é que fala? Minha escola, né, aquela escola assim, muito ortodoxa com relação a isso, eu falei assim, irmão, não existe nova unção. Porque se existir nova unção, dá um sentido de arrependimento de Deus, né? Deus não dá uma nova, não, Ele reaviva. O pavio que fumega, não se apaga. Não acende uma outra lamparina. Você não tem que buscar uma nova unção, você tem que buscar um reavivamento daquilo que Deus já te deu. É como você pega uma joia cara, a exemplo de uma aliança, ou um anel de brilhante, e você pega essa joia tão preciosa e enterra no seu quintal. Passa-se um tempo, você então pega aquela joia, desenterra, pega ela está toda suja. Pergunta se ela perdeu o valor? Não, o que ela precisa? De uma limpeza, mas o valor está ali. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele deu. Não tem nova, tem uma renovação. E normalmente nós precisamos dessa renovação quando nós ficamos quebrados. E esse estar quebrado, entenda-se como o deserto da vida. Porque, irmãos, não existe um ser humano que não passe por percalços, por dificuldade, por altos e baixos. Existe um momento que nós nos cansamos, existe um momento que tragédias se instalam em nossas vidas. Existe um momento que nós pensamos em parar, em desistir. Como disse um certo pastor para mim, quando eu falei para esse pastor, estou muito cansado, eu vou parar com tudo, eu vou desistir de tudo. Aí o pastor falou para mim, quem está cansado não desiste, quem está cansado, descansa. Tem hora que você tem que descansar, tem hora que você precisa de uma renovação, você precisa não de uma nova unção, mas de uma renovação. E a boa notícia que eu trago para você é que Deus não só quer renovar, não só, mas Ele vai renovar. Amém. Quando nós pedimos, Ele renova. Não significa um novo chamado. Eu deixo esse negócio para você aqui, uma coisa que eu tenho uma crise existencial muito grande. Qual é a minha crise? Eu não consigo muito falar assim, meu ministério, com muita facilidade. Apesar de entender, né, o que significa isso. Né, a minha vida com Deus, né, o meu trabalho, o meu serviço para a igreja, para com Deus, eu entendo isso. Mas eu tenho assim, essa dificuldade em falar isso para pessoas incautas, pessoas leigas, para que ela não interprete mal.
Quando falamos meu ministério, dá uma conotação de posse. Meu, né? Por exemplo, o dom que eu tenho é meu. E você há de concordar comigo que não é nosso. O dom é dado para a igreja. Só que para esse dom se manifestar na igreja é necessário um utensílio. Concorda comigo? E quem são os utensílios? Somos nós, mas o dom é dado à igreja. Por isso eu aprendi que existem igrejas sem pastores, por uma casualidade, uma tragédia qualquer. Mas não existe pastor sem igreja. Por quê? Não há utilidade no dom. Você está compreendendo? Não, eu sou um pastor. Amém, o senhor foi consagrado no monte. Por quem? Por alguém lá que consagrou. Você é pastor de quem? Pastoreia quem? Não, eu estou na dispensação. Não existe isso, gente. O dom pastoral é por causa de um povo. Aí você fica todo bobo, né? Senhor, me dá um povo. Quem já orou assim? Não precisa levantar a mão, não. Só se confessa ao Senhor. Senhor, me dá um povo, me dá um povo, me dá um povo. Ô, oração atribulada. E como diria João Grilo Chicó, que oração sem jeito. Que oração, como é que é? É oração sem jeito, mas deixa para lá. Senhor, me dá um povo. Não, Deus nunca vai te dar um povo. Deus vai dar você para um povo. Existe um povo que está orando por você. Sem saber seu nome, sem saber seu endereço, está orando, Senhor, me manda um pastor. Aí Deus pega você e dá você para o povo. Viu como é que é diferente? Lembra de Josué? Às vezes não é pensando que é por nós. Josué não, Moisés? Moisés, 40 anos trabalhando para o sogro dele, que tribulação, que angústia, não imagina trabalhar para o sogro 40 anos. Ele começa a orar e pede, Senhor, 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 de repente tem um encontro com Deus, quem és tu, Senhor, tira a sandália dos pés, todo aquele diálogo, né, que você conhece bem, detalhadamente. Aí Deus fala assim, Moisés, ouvi a oração. Moisés, opa, é minha. Aí acredito que foi nessa hora que Moisés compôs aquela música da restituição. Restitui. Ouviu a minha oração e Deus, quê? Não, você não falou que ouviu a oração? Moisés ouviu a oração do meu povo. E ouviu o clamor. O clamor é meu, porque meu sogro é muito chato. Agora é minha parte. Não, Moisés, ouviu o clamor do meu povo. Portanto, vou enviá-lo para a bênção, não, para livrar o meu povo. Compreende isso? Então, irmãos, chamado não é por você, é pelo povo. Dom dado por Deus não é por você, é pelo povo. Você compreende essa verdade. Se você compreender essa verdade, você vai ter assim um maior cuidado com o dom, porque você vai entender que não é teu. Que esse ministério que nós falamos, meu ministério, é dado para outros. Mas se eu tribular, sabe de uma coisa, se eu tribular, Deus vai ficar no seu perpétuo. O que eu faço agora? O que eu faço com esse povo? Irmão, tem uma fila gigantesca de pessoas que Deus está preparando, libertando, enchendo do Espírito Santo, capacitando. Se você parar por alguma razão, Deus vai lá e pronto, está resolvido. Eu entrei em crise quando substituíram o Papa, o último. Foi uma semana, não foi? Eu fiquei imaginando se substituir um Papa naquele período tão curto, imagina você. Como diria a canção antiga, é não abrir, fechar de olhos. Passa aí, por favor. Agora vamos falar sobre o avivamento pessoal, né? É baseado no texto que nós citamos ali. É um livro que está na Bíblia, não foi? É Ageu, capítulo 2. Nós não vamos ler o texto todo, eu vou somente narrar aqui os fatos que aconteceram ali, para nós então discutirmos sobre isso rapidamente. Esse texto do profeta Ageu, ele acontece em um momento assim muito peculiar ao povo de Israel. Que momento era esse? O povo estava cativo na Pérsia. Ciro, o grande Ciro, o temido Ciro, né, tem assim a liberalidade e a disposição de liberar alguns judeus para voltarem para a sua terra, para reconstruir a cidade, reconstruir a sua cultura. E nessa permissão, ele libera 50 mil judeus. E você sabe muito bem que na época não havia transporte como se tem hoje, né, facilidade de locomoção. Eles iam a pé.
Poucos tinham lá um animal mas a maioria iam a pé. E essa locomoção, ou essa ida, demorava um pouco. Então um grupo chega. No segundo ano desse êxodo, se tem uma ideia mirabolante. Qual a ideia? Chega-se para o governador que foi enviado por Ciro, o nome dele está aí, Zorobabel, e que também tinha um auxiliar chamado Josué, que não era o Josué de Moisés, como disse um aluno para mim. Caramba, Josué era velho, hein, pastor? Né? Então esse Josué, que era lá o sacerdote, acompanhando, eles têm uma ideia mirabolante: vamos reconstruir o templo. Quando eles têm essa ideia, que acredito eu foi inspiração de Deus, eles então começam a fundação do templo, a reconstrução, né? Levantar tudo de novo. Só que havia já um grupo que habitava ali, que era o grupo dos samaritanos, e os samaritanos ficaram, no mínimo, atribulados. Falaram assim: ora, se nós deixarmos os judeus reconstruir o templo, daqui a pouco eles vão estar tão fortes como antes, e vão nos matar, e vão nos expulsar daqui. E começaram então a criar um litígio entre eles, uma confusão, de tal forma que os judeus recuaram na construção e pararam a construção. Ora, fazer o que agora? Vamos reconstruir nossas casas. E eles começaram então a reconstruir seus endereços, suas casas, e não começaram a reconstruir de qualquer jeito. Começaram a reconstruir com requinte de detalhes, de acabamento. Eles começaram a priorizar a casa deles, e diz a Bíblia que Deus se ira com isso, e fala assim: até quando vocês vão habitar nessas casas tão bonitas, tão bem estucadas, emboçadas, e o meu templo vai estar derrubado? A partir desse momento, começa-se uma renovação interior naquele povo. E eu queria, com sua permissão, dizer, a partir desse momento agora, na minha vida e na sua vida. Vamos ver o processo que houve na renovação. Primeiro, eles entenderam que eles precisavam priorizar de novo o templo. Quando eu falo priorizar o templo, no nosso caso, não entenda o ir e vir ao culto, mas entenda a obra de Deus. Existe uma fronteira muito limitada, muito tênue, muito pequena, entre servir a Deus e trabalhar para a igreja. Não ultrapasse essa fronteira. Porque se você ultrapassar essa fronteira, você não saberá se você está pregando ou trabalhando, visitando ou trabalhando, orando ou trabalhando. Nós temos que servir a Deus. Se visitamos alguém, fazemos para o Senhor. Se pregamos, pregamos por causa do Senhor. Nós temos que voltar isso, nós temos que entender essa prioridade. Adoração a Deus. Você sabe muito bem, se pecamos, pecamos primeiramente contra Deus. E o apóstolo Paulo fala assim: se você come ou bebe, faça tudo para glória de Deus, faça tudo para Deus. Nós temos que voltar a essa prioridade. Não, a minha prioridade é servir ao Senhor. Não sei se já aconteceu com você, de você se confundir nisso. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Teve um dia que eu estava em uma igreja, visitando, e nessa igreja tinha escola bíblica, eu fui participar da escola bíblica, e nessa turma que eu fui participar só tinha um aluno, que tinha chegado, e o aluno, junto com o seu pastor, quando ele abriu a porta, que não tinha ninguém, só tinha ele falou assim: não tem ninguém não, só tem eu, então não vai ter aula não. Eu não sei se falou brincando, ou se ele falou realmente com esperança de ir para casa. Aí o pastor falou assim: não, vai ter aula sim, você não está aqui? Conclusão da frase do pastor: para que eu sou pago? O que ele fez aquela pessoa entender? Isso aqui não é um culto, é uma prestação de serviço. É uma troca. E quando o povo começa a entender isso, eles começam a ver o envelope de dízimo como um carnê. De um clube que ele consegue mandar no diretor e exigir, porque ele paga pelo serviço. Voltemos ao templo. Voltemos ao serviço a Deus. Voltemos à adoração a Deus. Voltemos à prestação de serviço a Deus. Amém? Eles então voltaram, começaram a reconstruir,
Aí vem um texto que você gosta, né? Porque quando eles começam a priorizar o tempo, Deus fala assim, olha, agora vocês vão saber que minha é prata e meu é o ouro. Em outras palavras, se você servir a Deus, eu gosto muito desse texto, que você fala muito para pecador, igual eu falava. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele. Você não já falou isso para pecador? Eu já, inúmeras vezes. Mas já falou para você? Já usou isso na sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? O que é o mais? Casa, alimento, roupa, saúde. É o mais, é detalhes. Para Deus são detalhes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? O que vai acontecer com o mais? Ele vai fazer. Aí Deus falou assim, olha, eu sou o dono da prata e do ouro, está aí no texto. Pois bem, depois disso, Deus dá aquela palavra que todo mundo se apossa numa busca pela renovação. E a glória da segunda casa será maior do que primeiro. Preste bem atenção no texto para você não falar bobagem. Não é o templo maior, a glória é maior. Amém. Não precisa não. Rapaz, eu sou multifuncional, eu só gosto de ter moindos. Veja só, temos aqui um copo, vou falar de forma simples, para mim é um copo, para você que é mais chique é taça, é um copo. E temos aqui uma garrafa. Essa garrafa tem capacidade para armazenar 510 mililímetros. Esse copo, acredito que quantos, mais ou menos, você que é especialista? 200? Então, pois bem, pergunta a você, em qual desses recipientes cabe-se mais água? Na garrafa, né? Logicamente é isso. Mas na nossa vida espiritual é o contrário. Quanto menor, mais água. Quanto maior, menos água. Deu para compreender essa lógica? Por isso Deus fala assim, a glória da segunda casa. Ô irmão, a glória, não é você não. E nós pensamos, somos nós. Irmão, recebi uma palavra profética, aleluia. Que palavra profética? Que eu serei maior. Deus vai me honrar. Né? Porque eu sou o centro do coração de Deus. Olha, a palavra de renovação, o ministério agora vai bombar. E nós pensamos que somos nós. Deus não falou isso. Deus falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então você quer ser renovado, assim como eu quero ser renovado? Nessa reconstrução, aprenda a ser menor. Nessa reconstrução, coloque-se no seu lugar de pequeno. Eu citei um exemplo aqui ontem, não sei se já havia citado em outro lugar, se você já ouviu, me perdoe, está faltando recurso para mim. As minhas histórias já estão todas esgotadas, né, de maneira que quando eu falo, a pessoa nem ri mais. Mas eu me lembro que eu criava até poucos anos atrás, uns 4 anos atrás, um cachorro de raça dog alemão, acho que a Beth chegou a ver lá. É um cachorro assim, a maior raça, né, altíssimo, e eu morava num apartamento. E é claro que o cachorro no apartamento, um dog alemão, fica quase que atrofiado, né? Eu chegava em casa, não tinha sofá, porque ele tomava o sofá todo. Bom, então, normalmente nós nos esforçávamos, quando falo nós, falo minha família, a levá-lo, para a região dos lagos, porque tínhamos uma casa lá onde ele tinha um terreno que ele corria, coitadinho. E numa dessas nossas viagens, levamos o cachorro, quando abriu a porta do carro, ele saiu e começou a dar voltas em torno da casa. Mas, sinceramente, parecia um negócio assim meio que alucinante. Esse cachorro fumou maconha, né? Porque ele rodava e rodava muito. E nessa rodagem, né? Nesse círculo vicioso, ele passou por cima de um formigueiro, que estava bem próximo da varanda. E ele destruiu tudo. Passou e tal. E eu fiquei parado, olhando para aquele formigueiro. Por favor, não pense que eu estou ficando maluco. Eu fiquei parado para aquele formigueiro, eu fiquei com pena das formigas. Falei, coitadas. Quanto tempo demorou para essas formigas construírem esse trem aqui? E esse atribulado vem, né, e estraga com tudo. Aí o que eu pensei? Eu vou reconstruir o formigueiro. Olha só, gente.
Deixa eu tampar o microfone. Eu não operei a cabeça. Bom, eu então peguei isso, a Elizabeth me olhando, tu imagina, né? Eu peguei e comecei a amontoar aquela terrinha amarelinha que eles cavam, né? Só que conforme eu pegava a terra, fica assim um furo no meio, né? Onde as formiguinhas entram para a casinha dela. Então, conforme amontoava a terra cai dentro do furo. Eu falei, misericórdia, ao invés de ajudar, eu estou matando a bichinha sufocada. Aí comecei a tirar e tentar de novo, é a mesma história. Aí eu parei e falei, gente, que tribulação. Aí, por que eu não estou podendo ajudar as formiguinhas? Sabe por quê? Porque só ajuda pequeno. Quem é pequeno? Eu era grande demais para ajudar pequenos. Por isso Jesus veio a esse mundo. Deixou sua glória, seu poder, se tornou pequeno para ajudar pequenos. Você quer ajudar pequenos? Você quer ajudar pessoas? Se torne pequeno. Você sem Deus não é nada. Você sem a graça de Deus não é nada. E grave uma frase, já é a última já? Já é uma frase, por favor, grave uma frase que eu carrego comigo. É melhor surpreender do que decepcionar. É melhor você surpreender alguém do que você decepcionar alguém. Quem fala muito decepciona. Ah, eu fiz, eu faço, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Aí quando você dá oportunidade para o sujeito, é aquela decepção. Mas quando você é uma pessoa comedida, pequeno, naturalmente, né? Você surpreende, não por você, mas por Deus. O que eu tenho que fazer para me avivar? Por que Deus me deixou quebrantar? Porque Ele precisava reconstruir você. Você estava muito altivo, eu estava muito altivo. Eu me recordo como se fosse hoje o dia da minha falência espiritual há tempos atrás. Como hoje, foi um dia assim fatídico para mim. Estávamos programando o aniversário da igreja. E eu, presidente da igreja, tinha assim a volta, primeiro vice-presidente, segundo vice, terceiro vice, primeiro secretário, segundo secretário, e todo mundo reunido para tratarmos o assunto da festa da igreja. E eu então, no auge da minha loucura, eu pedi que as pessoas citassem, né, alguns pregadores, ou pretensos pregadores para a festividade. Sugerisse algum. E algumas pessoas foram sugerindo, entre as sugestões, um levantou a mão e falou assim, pastor Fernando, eu pensei em fulano de tal, ele prega tão bem, mas ele disse para mim que não iria pregar aqui nessa igreja, não ia se sentir bem, porque é a igreja do professor Fernando, e ele fica com vergonha. Quando o rapaz falou isso, eu lembro muito bem da frase louca, maluca, irresponsável, demoníaca, que saiu da minha boca. Eu me levantei perante todos e falei assim, é verdade, todos têm que sentir medo de pregar nessa igreja. O que eu estava dizendo? Eu sou. Foi aí que Deus, eu vou ter que reconstruir esse templo. E vou reconstruir ele menor. Agora, o povo de Israel poderia não aceitar um templo menor. Concorda comigo? Não, nós vamos construir maior do que o de Salomão. E a pergunta é, será que Deus prometeria a glória maior num templo maior? Se você está vivendo um momento adverso, Deus está, desculpe a palavra, reinventando você. Deus está remodelando você. Só tem um detalhe numa renovação, Ele nos faz pequenos. Nós começamos a ficar cabisbaixo. Não cabisbaixo triste, não cabisbaixo temeroso, mas nós não conseguimos mais olhar para Deus assim. Nós olhamos para Deus assim. Deus é maior que você. Deus é maior que nós. Você quer ser avivado? Priorize a obra de Deus, como obra de Deus, não como trabalho seu.
Você quer ser avivado? Se torne menor a cada dia. Eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Vou fazer uma pergunta aqui muito desafiadora, porque é desafiadora. Você sabia que a oração tem um problema, não sabe? Sabe qual é o problema da oração? Deus responde. Então, se você ora pedindo paciência, Deus te coloca nesse seminário aqui, né? Para provar que você está te dando paciência mesmo. Então, se você orar, o que eu vou sugerir agora a você, desafiar você, saiba que Deus vai ouvir. Você já orou para Deus fazer você menor? Lembra daquela canção? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, e todo seu servos de todos os irmãos. Essa canção, ela é muito romântica, mas ela é muito difícil. Nós queremos ser, nós queremos concorrer, nós queremos ser o melhor pregador, nós queremos ser o melhor pastor, nós queremos ter a maior igreja, nós queremos ter tudo melhor e ser o melhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Querido irmão, não se compare com ninguém. No ministério existem duas escolas, a escola de Abraão e a escola de Salomão. Abraão não construiu um templo, mas fez um monte de discípulo. Salomão construiu aquele templo sinuoso, grande, esplendoroso. Se Deus te chamou para ser filho de Abraão, seja filho de Abraão. Não se compare, não tenha inveja de Salomão, você é um Abraão. Se você é um Salomão, se contente em ser Salomão. Pare de concorrer, que ele cresça, que eu diminua, que a obra dele seja feita, que o propósito dele seja feito, seja qual for o propósito dele. Bom, eu queria desafiar você a nós fazermos essa oração, lembrando que Deus responde oração. Lembra do salmista? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me, Senhor, me tira do caminho errado. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração agora, Senhor. Peça ao Senhor para reconstruir o templo da sua vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu entrego em tuas mãos as nossas vidas. Ah, Jesus, de tantas coisas que já ouvimos nesse congresso, já fomos confrontados, Senhor, por tantas verdades da tua palavra. Já fomos, ó Deus, exortados, Senhor, a melhorarmos a cada dia mais. Mas nesse momento agora, ó Deus, nós nos humilhamos perante ti. Não fazemos, ó Deus, com palavras vazias. Não falamos, ó Deus, com uma oração mecânica, Senhor, mas falamos com o nosso coração. Jesus, cresça em nossa vida, Senhor. Tira de nós, ó Deus, o orgulho, a ambição, a vaidade, que possamos servir a Ti em cada momento. E que se cumpra na nossa vida a tua promessa, a tua palavra, a glória, Senhor, a tua glória será maior na minha vida, a tua glória será maior na minha vida, a tua glória será maior na igreja, não a minha glória, não a minha sabedoria, não a minha estratégia, mas a tua glória será maior, porque a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.